Nesse vídeo aqui você vai aprender o mais importante, o que tem de mais importante entre a relação do fósforo no solo e a argila, a relação dos extratores e como fazer o cálculo de quantos quilos por hectare de fósforo você tem que colocar para chegar no nível adequado desse nutriente no solo para ter bons sucessos na sua produtividade agrícola. Se você quer saber mais, fica comigo nesse vídeo. Bom, vamos lá, gente. Só para falar, eu estou tirando as informações desse livro aqui, que é o livro Boas Práticas para o Uso Eficiente. Espera aí, vontade de espirrar. Boas Práticas para o Uso Eficiente de Fertilizantes, volume 2, Nutrientes, do IPNI, International Plant Nutrition Institute, que hoje é o NPCT. Você acha esses livros para comprar no site do NPCT, tá bom? E esse livro é de uma coleção de 3 livros, né? Tem um que fala sobre nutrientes, outro que fala sobre culturas e outro que fala sobre boas práticas de forma geral, cases de sucesso. E eu estava buscando aqui algo interessante para trazer para você e algo que é muito importante, que eu falo muito nos vídeos. Inclusive a gente tem vídeo aqui que eu falo a respeito da diferença entre os extratores para fósforo, né? O pessoal fica na dúvida e muita gente nem sabe disso. Então é importante que quando você pegar a sua análise de solo, você veja se o extrator que está sendo utilizado é o Mellit 1 ou a resina. Então isso é muito importante de você verificar. Vou te mostrar aqui rapidamente por quê e depois vou te ensinar a fazer o cálculo de quanto de fósforo você vai adicionar e você vai entender o porquê que eu estou falando que a argila é muito importante nesse processo, tá? Então tem um primeiro gráfico aqui, uma primeira tabela, na verdade, que o livro traz, que eu acho que ajuda a gente a começar a ter uma ideia da importância do fósforo. Então, só para te trazer um parâmetro, é claro, o fósforo é um nutriente para a planta, então ele é essencial, a planta precisa para completar o ciclo de vida, precisa em quantidades consideráveis, então ele é um macronutriente. E ele participa de vários processos dentro do metabolismo da planta, é super importante. E a gente sabe que no Brasil, principalmente por ter muitos solos ácidos, a gente tem várias limitações e teores baixos de fósforo em diversas situações. Agora, o que é importante saber? Primeiro, qual é o nível adequado de fósforo no solo? Isso vai depender do extrator e do teor de argila. Então, vou te mostrar aqui, vou colocar uma tabela que o livro traz. Então a tabela 3 aqui, ó, interpretação de análise de solo para fósforo extraído pelo método da resina. Aqui é método resina, tá? Então quando você for comparar com a análise que você tem aí na sua casa, você vai verificar se aquele é o fósforo resina. E se não tiver escrito, você vai ter que entrar em contato com o laboratório para perguntar, mas se tiver no laudo da análise, dá uma olhada para ver qual extrator, se é Mellit ou se é resina. Esse aqui é o resina, tá? Então, extraído pelo método resina para recomendação de adubação fosfatada em sistemas agrícolas de sequeiro e irrigado com culturas anuais na região do Cerrado, tá? Então aqui ele é um parâmetro, né, do Souza Lobato Rain, em que ele traz, tanto para sequeiro e irrigado, teores de fósforo em miligramas por decímetro cúbico, sempre atenção à unidade, miligramas por decímetro cúbico. O meu está em ppm, ppm é igual, né, se você for converter é a mesma coisa, tá? De miligramas por decímetro cúbico. De muito baixo, baixo, médio, adequado e alto. Então você tem que buscar o quê? Você tem que buscar o adequado para que você tenha uma boa produtividade num nível economicamente viável e tudo mais, tá? Então vamos pegar aqui, né, o sequeiro. O sequeiro, ele coloca aqui que o adequado é de 15 a 20 miligramas por decímetro cúbico de fósforo no solo, pelo método da resina, tá? Então guarda esse número aí e aí vamos para o próximo aqui, tá? Que eu quero mostrar um negócio legal para você. Eu vou colocar essa outra tabela que vai te ajudar a entender melhor. Tabela 4. Níveis críticos de fósforo observados no sistema de sequeiro e valores da capacidade de tampão de fósforo, que eu já vou te explicar o que é e para onde você vai usar isso, do solo com a finalidade de determinar a dose do fertilizante fosfatado utilizado na adubação corretiva de culturas anuais do sistema cerrado. Então, vamos lá. Você tem um solo, você fez a análise e você teve o resultado lá de que ele está num valor de 5 miligramas por decímetro cúbico ou 5 ppm. E você já viu que o ideal é ter pelo menos 15, de 15 a 20. Então, essa tabela aqui ela vai te ajudar
a calcular o quanto você tem que colocar em quilos por hectare do P2O5, aqui no caso do fósforo representado no adubo, né? Então assim, fala em P2O5, então, porque você vai pegar uma fórmula lá, um 4,14,8. 14 é o de P2O5, porcentagem de P2O5. Então, por que não fala em P? Porque foi convencionado P2O5, então fala-se tudo em P2O5. Eu vou chamar de fósforo aqui, de forma geral, tá? É claro que não é o elemento puro, mas só para você entender. Porque fala, tem 14% de fósforo, 14% de P2O5. Mas a dose também, quando você pega os boletins, é em P2O5. Então fica tudo no mesmo diálogo, tá? Mas só para você entender que eu não estou falando do elemento puro, mas do elemento na base que aparece ali nas análises de fertilizante, tá? E o livro traz dessa forma, então não vai confundir, tá? Espero que você tenha entendido o que eu tô falando, só porque às vezes tem um outro que fala, não, mas é P2O5, não é só fósforo, porque tem 5 de oxigênio e 2 de fósforo. Mas vamos chamar tudo de P2O5 e chamar de fósforo, tá? Só para não ter confusão. Então, olha só na tabela. Vamos supor que você tem lá 5 miligramas por decímetro cúbico de fósforo no solo e você quer levar para 20. Você vai precisar subir 15 pontos de fósforo no seu solo, né? 15 mais 5 vai chegar no 20. Então, como é que você faz isso? Vai depender de 2 fatores aqui primordiais que o livro traz, que você está vendo na tabela aí, que é o teor de argila. Olha a importância que eu sempre falo aqui, análise de textura, análise de teor de argila ou análise granulométrica, tudo vários nomes para a mesma coisa. Você vai pedir para o laboratório do talhão, você vai fazer uma vez na vida só, a não ser que aconteça algo muito bizarro de perda de solo ou de colocar solo novo numa área. É uma análise que você faz uma vez só e ela não vai mudar de um ano para o outro se você estiver ali cultivando normalmente, sem nenhuma loucura, aquele solo, tá? Então, vale muito a pena. Nunca fiz análise de textura desse talhão? Manda fazer, que você vai saber a porcentagem do teor de argila, que vai te ajudar a interpretar aqui o quanto de fósforo você deve adicionar e quanto de fósforo é alto ou baixo. E aí, vamos olhar aqui do lado. Então aqui a gente tem a variação de 10 até 70% de argila nessa tabela. E aí do lado a gente tem o nível crítico de fósforo para o sistema de sequeiro, ou seja, o nível em que você precisa ter ali para estar atingindo ali o seu máximo potencial produtivo, vamos dizer assim. O nível em que, se você adicionar mais, talvez você não tenha uma resposta tão significativa, porque você já está com aqueles teores no solo, então você vai se preocupar apenas de colocar aquilo que você vai exportar do nutriente, tá? Então, basicamente, essa é a definição aí do nível crítico, de forma bem... tentando simplificar um pouco esse tema, tá? Esse termo. Então, a gente tem o Mellet 1 e tem o resina. Olha a diferença. Se eu tenho um solo com teor de argila de 10 a 15, ou seja, um solo arenoso, e eu tenho ali na minha análise de solo 15 de miligramas por decímetro cúbico de fósforo, no resina, tá ok, tá no nível crítico. Se eu tenho uma análise em Mellet 1 e é 15 o resultado, tá abaixo do nível crítico. Vai faltar fósforo, né? Não é um solo corrigido ainda, porque o nível crítico é 20. Então você vê que quanto maior o teor de argila, menor é o nível crítico do fósforo. Agora, se eu tenho no Mellet uma análise que mostra que meu fósforo é 15 e eu tenho um solo com 70% de argila, eu estou muito acima, estou muito alto, né, o nível de fósforo no solo. Por isso que sempre que for avaliar uma análise em Mellet, você precisa, junto com isso, interpretar junto com a porcentagem do teor de argila. Uma coisa importante que você já aprendeu nesse vídeo aqui. Agora, vamos olhar para a capacidade de tampão de fósforo. Capacidade de tampão de fósforo, basicamente, quanto que aquele solo ele tem de potencial, vamos dizer assim, de segurar o fósforo, de não deixar o fósforo disponível ali para a planta. Então, quanto maior o teor de argila, mais você vai ter que adicionar fósforo para conseguir subir um nível de ppm ou de miligramas por decímetro cúbico de fósforo na análise, para você se aproximar ou aumentar ali, se aproximar do nível crítico, passar o nível crítico ou aumentar ali o potencial que aquele solo seu tem de disponibilizar fósforo para as plantas, que daí vai aparecer na análise de solo, ou seja, subir o nível de fósforo no solo. Então dá uma olhada como varia também do Mellet 1 para o resina. Ele varia do extrator e varia
do teor de argila. Então, eu vou te mostrar na prática aqui o que eu estou falando e vou te dar um exemplo. Né? Então, olha aqui, o Melit 1, né? Vamos ver na prática aqui, ó, capacidade tampão de fósforo, que é quantos quilos de P2O5 por hectare você tem que adicionar para aumentar 1 miligrama por decímetro cúbico de fósforo no solo. Então, olha só que interessante. Se a gente tiver de 26 a 35% do teor de argila, dentro dessa faixa no seu solo, vai ser igual, né, a quantidade de fósforo adicionado se sua análise for em Melit 1 ou se for em resina. Qualquer outro parâmetro aqui, ela vai ser diferente. Então, vamos pegar, por exemplo, essa situação aqui vamos supor que o seu solo tenha de 16 a 25% de teor de argila. Você fez a análise e você tem essa quantidade de teor de argila no seu solo. Vamos pegar 20, tem 20% de argila, tá bom? Só para a gente fazer a conta. Então, qual fórmula que você vai usar para saber quanto que você tem que adicionar de fósforo no seu solo para fazer essa correção do fósforo? Você quer subir o nível de fósforo no solo. Você vai usar a fórmula aqui. A dose de fósforo em quilos por hectare é igual ao teor desejado do fósforo menos o teor atual de fósforo vezes o que você vai ver nessa tabela aqui, a capacidade de tampão de fósforo no solo. Vamos fazer na prática aqui. Vamos pegar aquela análise que vamos supor que você tinha uma análise em Melit e o seu teor de fósforo é 5 e você tem um solo com 20% de argila. Então, 20% de argila, você olha aqui na tabela, o nível crítico para Melit é 17. É 17. Só que o seu nível é 5, ou seja, você precisa aumentar o nível de fósforo no seu solo. Então, 17 menos 5, 12. Você precisa aumentar 12 pontos de fósforo no seu solo. Para cada ponto de fósforo no solo, quantos quilos no Melit aqui eu preciso adicionar quilos por hectare de P2O5? 7. Então, essa diferença de 12 vezes 7 quilos, né? 84. Então, para eu conseguir aumentar de 5 para 17 miligramas por decímetro cúbico de fósforo no solo, eu preciso adicionar mais 84 quilos por hectare do P2O5. Entendeu? E se fosse no resina? No resina é 15. Minha análise está mostrando 5. 15 menos 5, 10. Olha aqui na tabela. No resina, a capacidade de tampão do fósforo é 8. Vezes 8, 80. 80 quilos de P2O5 por hectare aqui nessa comparação. Olha que importante, que interessante. Então, um deu 84, o outro deu 80. Vamos supor que eu vá fazer essa adubação com um MAP. Eu vou fazer essa correção com o MAP. E o meu MAP, ele vai ter ali 52% de P2O5. Então eu vou pegar, no caso aqui do resina, 80 dividido por 52, deu 1,53, 1,5. Então 1,5 vezes 52 dá 78, dá quase 80. Mais ou menos 1,5, né? Você faz vezes 100 e você chega em que é 150 quilos, né? Em 150 quilos por hectare do MAP, você vai estar adicionando essa quantidade de fósforo necessária para você subir aí o nível de fósforo. Tá joia? Gente, é só um exemplo aqui para você pratique, pegue essa tabela, faça simulações, né? O vídeo não pode ficar muito mais longo do que isso. Espero que tenha gostado, espero que tenha aprendido. Deixe sua dúvida nos comentários, isso é muito importante, corrija o fósforo no seu solo. E é isso aí, e até o próximo vídeo.